Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Nós somos o Grupo 1, que é composto por Maria Eduarda Garcia, Vinícius Nazaré, Pedro Henrique Gonçalves, Laís Alcântara, Letícia Neves, Isabelle Lavogade, Thaisa Tupinambá e Mariana Araújo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a reclamação constitucional. Eu me chamo Maria Eduarda Garcia e eu vou falar para vocês o conceito da reclamação constitucional. Bom, a reclamação constitucional é um instrumento jurídico que vai ter como principal objetivo preservar a competência e a autoridade das decisões que forem tomadas pelos tribunais superiores, sendo ele o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, e o Supremo Tribunal de Justiça, que é o STJ, além de garantir a observância de enunciado, da súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Bom, a reclamação não pode ser configurada como um recurso ou um sucedâneo recursal. Ela é, na verdade, uma ação originária proposta no tribunal, distribuída ao relator que proferiu a decisão ou acórdão cuja tese jurídica não é aplicada ou respeitada em outra ação ou mesmo em outro recurso ainda pendente de julgamento. Em relação à regulamentação da reclamação constitucional, ela vai se fazer presente no Código de Processo Civil, o CPC, de 2015, e vai ficar entre os artigos de número 988 e 993. Bom, e lá esses dispositivos vão estabelecer que qualquer pessoa ou entidade prejudicada pela violação da competência ou autoridade de uma decisão judicial vai poder ajuizar a reclamação constitucional. Boa tarde, meu nome é Isabelle e eu vou falar um pouco sobre as funções de reclamação constitucional. A reclamação constitucional é uma ação judicial que visa preservar a competência ou autoridade dos tribunais, bem como os precedentes vinculantes. Pode-se usar a reclamação para preservar a competência ou autoridade dos tribunais superiores e também como um mecanismo para combater a inobservância de súmulas vinculantes, função que foi implementada pela Emenda Constitucional número 45. Quanto à preservação de competência, diz respeito ao caso de ocorrer a invasão de competência pelo juízo ou por tribunal inferior, e nesse caso o STJ e o STF podem entrar com uma reclamação para preservar sua competência. Esses dois tribunais possuem suas competências taxativas previstas nos artigos 102 e 105, e no caso de outro órgão singular ou colegiado pretender processar e julgar esses casos, o STJ pode, e o STF também, implementar a reclamação para garantir a sua competência. Além disso, quanto à garantia das autoridades das decisões, há afronta à autoridade de uma decisão quando não se observa a sua eficácia, cabendo também a reclamação constitucional para que a sua eficácia seja garantida. Além disso, a reclamação também pode ser utilizada como proteção dos direitos fundamentais, pois quando há uma violação desses direitos por parte das autoridades públicas ou outras entidades, a reclamação permite que tais atos sejam questionados e corrigidos. Muito obrigada. Boa tarde, eu me chamo Pedro Henrique e eu vou tratar das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional. Ou seja, os momentos em que, de uma maneira bem sucinta, eu posso entrar com uma reclamação constitucional. Ou seja, eu posso impetrar essa reclamação. Esse rol de hipóteses de cabimento, ele está disposto ali no artigo 988 do nosso Código de Processo Civil, dos incisos 1 ao inciso 4. E já tratando ali do inciso 1, o inciso 1 ele visa garantir a competência dos tribunais superiores, ou seja, consoante o professor doutor Daniel Amorim Assunção, impedir que órgãos que são ali naturalmente de jurisdição inferior, eles usurpem a competência desses tribunais que são superiores. Ou seja, impedir que o inferior entre ali no âmbito da competência do superior. Tratando do inciso 2, a reclamação também ela visa garantir a autoridade das decisões. Ou seja, quando decisões ali que já são sumuladas ou elas estão dominantes nos tribunais, elas são desrespeitadas, usa-se ali a reclamação, impetra a reclamação para, como já dito, assegurar a eficácia e o cumprimento dessa decisão. O inciso 3, ele aborda já uma questão ali da garantia da observância de enunciados de súmulas vinculantes e de decisões do Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. Ou seja, de maneira bem curta e grossa ou sucinta, não pode ali um juiz ou uma autoridade administrativa enfrentar ou desconsiderar uma decisão judicial do STF pelo fato dessa decisão judicial, dessa súmula, ter um efeito erga omnes, ou seja, ela abrange todos. Então, nesses casos, cabe uma reclamação nos atos que contrariam essas decisões ou essas súmulas vinculantes.
E para finalizar, a gente pode ali abordar o inciso 4, que é o último, que trata da garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. O que é esse incidente de resolução de demandas repetitivas? Ele é um mecanismo que permite que um tribunal julgue demandas em multiplicidade, ou seja, demandas com a mesma questão de direito. E além disso, ele também esse inciso 4 abrange ali a garantia dos incidentes de assunção de competência, que é quando um julgamento envolve ali uma causa de relevante questão de direito ou de grande repercussão social. Nesse sentido, narra também o doutrinador Daniel Amorim Assunção que esses incidentes possuem uma eficácia vinculante, ou seja, nesses casos, é cabível a reclamação constitucional para garantir o cumprimento integral dessas decisões, dessas súmulas que foram ali dispostas. Boa tarde, eu sou o Vinícius, eu vou falar de aspectos procedimentais da reclamação constitucional. Primeiramente, que a reclamação constitucional ela tem natureza de ação originária, ou seja, após a petição inicial protocolada, o processo terá início nos tribunais e não nos juízos monocráticos. A reclamação ela vai inicialmente ser distribuída a um relator que, conforme o artigo 989 do novo Código de Processo Civil, vai requisitar informações da autoridade a quem foi imputado o ato ou a decisão impugnada. Se necessário, vai determinar a suspensão do ato, para evitar dano irreparável, e vai determinar a situação do beneficiário da decisão ou da decisão do ato impugnado, que terá o prazo de 15 dias para apresentar sua contestação. Além do beneficiário, qualquer um que possua interesse jurídico poderá impugnar o pedido do reclamante, seguindo a mesma ideia do assistente nas hipóteses de intervenção de terceiros. E passando o prazo da contestação do beneficiário, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias, justamente para cumprir o seu papel como fiscal da lei. E julgando procedente a reclamação, o tribunal competente ele vai cassar a decisão exorbitante, pegando o exemplo do STF, caso haja desrespeito da súmula vinculante, a Suprema Corte ela não vai reformar a decisão, e sim anular, mandar baixar o processo para que o juiz que decidiu de forma errada decida novamente, só que da forma correta dessa vez. Boa tarde, meu nome é Thaisa e eu vou continuar falando um pouco sobre a questão do procedimento da reclamação, o qual se assemelha consideravelmente com o procedimento do mandado de segurança, ou seja, de um procedimento sumário documental. E então não pode se admitir nem prova oral e nem prova pericial. Outros pontos importantes a se reforçar é de que o autor da reclamação ele terá de instruir a sua petição inicial com documentos que o auxiliem a convencer o tribunal de suas razões. E o segundo ponto importante é que a autoridade coautora apresenta informações e não contestação, diferente do que acontece com o beneficiário da decisão impugnada. Diante disso, no projeto de lei aprovado pela Câmara, havia regra expressa de aplicação subsidiária das regras procedimentais do mandado de segurança para a reclamação. Apesar da regra não constar no texto final do Código de Processo Civil do ano de 2015, aprovada pelo Senado, a aplicação subsidiária mencionada tende a continuar a existir. Claramente, no que couber ali, havendo diferenças procedimentais entre as determinadas ações. Bem, falando um pouco agora sobre a questão do prazo. Não existe um prazo específico para o processo para ingressar a reclamação. Ocorre, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento, inclusive em súmula, de que não cabe reclamação constitucional contra a decisão transitada em julgado, não se admitindo que a reclamação assuma natureza rescisória. Nesse sentido, é a previsão expressa no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 1º do CPC, em que se compreende o entendimento em respeito à coisa julgada material. Porque, caso se admitisse o cabimento da reclamação nessas circunstâncias, iria se abrir perigoso instrumento de relativização da coisa julgada. De qualquer modo,
Entendendo-se que houve ou não o trânsito em julgado da decisão pós a interposição da reclamação, o importante é que todos concordam que a reclamação não restará prejudicada, sendo julgada normalmente. O que significa dizer que basta a parte interessada ou o MP ingressar com a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão, sendo irrelevantes os atos processuais praticados posteriormente ao processo. E é nesse sentido que o parágrafo 6º do artigo 988 do CPC, ao prever que a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Bom, o meu nome é Letícia e nesse momento será retratado o tópico que abrange quem são os competentes para impetrar uma reclamação constitucional. A matéria sobre a impetração da reclamação constitucional, ela pode ser observada tanto no caput do artigo 988 do Código de Processo Civil, quanto no artigo 13 da Lei 8.038/90. Com base nesses aparatos normativos, constata-se que a reclamação constitucional ela pode ser proposta tanto pela parte interessada quanto pelo Ministério Público. Nesses casos, a impetração pelo Ministério Público é legítima enquanto este for parte ou fiscal da lei e da ordem jurídica. Já no que tange a parte interessada, cabe-se o autor ou o réu da demanda originária, bem como alguns terceiros interessados no desvinde da causa. Nesse mesmo sentido, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 156, prevê que caberá a reclamação do Procurador-Geral da República ou do interessado na causa, a fim de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. Logo, a partir disso, constata-se que as normas sobreditas, elas não definem o que elas entendem realmente por parte interessada e interessado na causa. Porém, apesar disso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de conferir legitimidade ativa a todos aqueles que comprovem prejuízo da decisão judicial ou administrativa a ser combatida. Por fim, em síntese, verifica-se que a ampla legitimação ativa de todos aqueles que comprovem prejuízo advindo da decisão judicial ou administrativa e que também contrarie pronunciamento do Supremo Tribunal Federal usufruem do Instituto da reclamação constitucional como um notável instrumento de acesso à justiça constitucional. Oi gente, eu me chamo Laís Alcântara e dando prosseguimento, esse é o momento de entendermos a competência, ou seja, quem é competente para julgar uma reclamação. Para que a gente possa ter a resposta para essa pergunta, precisamos nos voltar ao artigo de número 988 do nosso Código de Processo Civil, o qual aduz, no seu parágrafo 1º, que a reclamação pode ser proposta perante a qualquer tribunal. E aí vem a parte interessante para nós nesse tópico. O seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. De maneira bem simples, o julgamento de uma reclamação caberá ao órgão jurisdicional cuja competência, a autoridade das decisões ou a súmula vinculante, no caso do STF, por exemplo, esteja sendo desrespeitada, desvalidada ou ameaçada naquele processo. Além desse artigo do nosso CPC, vamos analisar também o que diz a nossa Constituição Federal, para que a compreensão fique mais simples. E o primeiro artigo que nós vamos destrinchar é o artigo de número 102, inciso 1, a linha I. Esse artigo vai falar da competência do STF para julgar as reclamações. E ele diz que compete ao STF processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Ou seja, se ameaça a autoridade e a competência do STF, é o STF quem julga. E de igual modo, o artigo 105, inciso 1, a linha F, explica que cabe ao STJ processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Da mesma forma que funciona para o STF, funciona para o STJ, funciona para outros órgãos jurisdicionais. A partir do momento que ameaça a competência, a autoridade das decisões, as súmulas vinculantes, eu tenho ali o remédio da reclamação.
E tendo tudo isso em vista, fica tranquilo de entender a competência para julgamento de uma reclamação. E para que fique mais claro, eu trouxe aqui um exemplo. Digamos que o STJ julgue um processo de partes União contra o Paraguai, contrariando a competência do STF. A partir desse momento que nós temos uma competência sendo ameaçada, surge a necessidade do remédio da reclamação, ele pode ser utilizado. E como o órgão que está sendo ameaçado é o STF, é ele quem vai julgar essa reclamação. Boa tarde, eu me chamo Mariana e eu trouxe um exemplo de reclamação constitucional para a gente encerrar nossa apresentação a respeito desse tema. Bom, a reclamação em questão, ela foi feita pelo escritório de advocacia daqui do Amazonas, direcionada ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. E ela trata de uma violação à súmula vinculante número 14 do próprio STF, que diz respeito ao direito do defensor de ter amplo acesso a todos os elementos de provas que contribuam com o direito constitucional de defesa. Nesse caso, a pessoa representada pelo escritório estava presa preventivamente há 293 dias e desde o início da fase de instrução foi requerido diversas vezes pelo escritório acesso ao material probatório que constava no inquérito policial, mas as autoridades policiais nunca forneceram, até que o juiz de primeiro grau marcou uma audiência de instrução e julgamento, mesmo com toda essa ilegalidade. Então, foi necessário que o escritório entrasse com essa reclamação constitucional, com o objetivo de, primeiro, trancar a ação penal que estava correndo dessa forma, segundo, para que efetivamente recebesse esse material, e, por último, para que fosse designada a audiência de instrução e julgamento em uma data razoável, para que os advogados tivessem tempo de apreciar as provas. O ministro Gilmar Mendes, ele declarou procedente o pedido, porque ficou clara a ilegalidade que existia na movimentação desse processo, contrariava o próprio STF, né? Então, o pedido foi declarado procedente, o processo foi suspenso até que o material das provas fosse entregue à defesa. Dessa forma, a gente vê a importância da reclamação constitucional que ela tem para o nosso ordenamento jurídico. Pessoal, então, para finalizar a nossa apresentação sobre reclamação constitucional, vim trazer aqui para vocês um resumo do que é aquilo que foi apresentado pelo nosso grupo no dia de hoje. De início, é importante frisar que a reclamação constitucional, ela não é um recurso, ou seja, ela não tem nenhuma lei federal que classifique ela como recurso, e classificá-la como recurso seria uma violação a um princípio da taxatividade. Mais para frente, a gente pode trazer o que a Laís disse aqui, que ela é julgada pelo órgão cujo a competência, a autoridade ou a súmula vinculante tenha sido ameaçada. Haja visto que, como dito pela Isabelle, a função da reclamação é preservar a competência e garantir a autoridade daquele tribunal, daquele órgão em que a reclamação ali está sendo impetrada. Mais para frente, a gente traz aqui o que eu mesmo disse, o artigo 988 do CPC, que é o rol das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional. Ou seja, para garantir a competência, evitando que um tribunal de jurisdição inferior usurpe a competência daquele superior, para poder fazer com que aquela decisão seja cumprida, ou seja, aquilo que já foi prolatado em súmula vinculante, aquilo que já é meio que categórico, aquilo que já é recorrente em órgãos jurisdicionais superiores, sejam cumpridos e não sejam infringidos por órgãos administrativos ou jurisdicionais inferiores, além das questões das demandas repetitivas e da assunção de competências, que é aquela questão relacionada à parte de questões de direito de grande repercussão e a parte repetitiva, a questões de direito ali que tem a mesma questão de direito, ou seja, uma multiplicidade de ações que basicamente falam a mesma coisa. Trazendo aqui e relembrando o que a Neve disse sobre as partes que podem entrar com uma reclamação, ou seja, basicamente, de uma maneira bem curta e grossa, o MP e a parte interessada. Temos aqui a questão do procedimento, que foi o que o Vinícius falou. Procedimento, primeiro, é feito ali os votos do relator, depois é feita a contestação no prazo de 15 dias do despacho do relator e, por fim, é dado vista ao MP para sua manifestação em relação ao posicionamento do relator sobre a reclamação. E, para finalizar, quem pode julgar essa reclamação constitucional? No caso, como dito pela Laís, aquele órgão que tiver sido a sua competência, autoridade ou súmula vinculante ameaçada. Ou seja, o STF, o STJ ali
ligados aos artigos 102 e 105 da Constituição, que diz basicamente que, se foi violada a competência do STF, o STF julgará; se foi violada a competência do STJ, o STJ que julgará. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e espero que vocês tenham entendido o que o nosso grupo te fala.